E foi enterrado hoje de manhã o corpo do jovem Juan Godoy, atingido por um disparo de arma em um estacionamento aqui em Ribeirão Preto. Bom, essas imagens que vocês já viram, por diversas vezes. O autor do disparo, Rafael Mazzucato, já está preso. As investigações continuam. Hoje o operador de caixa envolvido na briga prestou depoimento. Outras testemunhas já foram ouvidas. A polícia investiga agora a divergência nos depoimentos. Acompanhe a reportagem. Um padeiro do estacionamento que testemunhou o conflito, a polícia escutou pela segunda vez o operador de caixa, o real alvo do atirador. Vim esclarecer o motivo que o Rafael e o Francisco falou que tinha rolo com mulher e em nenhum momento teve atrito com mulher e nem com ele. A versão de Pedro reforça o depoimento do padeiro, a última testemunha ouvida pela polícia até então. Por volta da meia-noite, Francisco, o piloto da moto, saiu da casa de eventos perguntando quem era Pedro, o operador de caixa, num tom de sarcasmo. Francisco estava com 2 garrafas de cerveja abertas e queria entregar uma para o Pedro, que disse que não iria tomar porque estava em horário de trabalho. O padeiro ouviu o operador de caixa dizendo para Francisco ir embora, que não era para ele arrumar confusão. O funcionário da lanchonete disse ainda que Pedro conheceu o motociclista quarta-feira da semana anterior e soube, por cima, de um estranhamento entre eles. Afirmou que não sabe ao certo o motivo, mas acredita que tenha sido por causa de mulher. O padeiro falou para a polícia que Francisco voltou ao estacionamento por volta das 13h30 com Rafael, o atirador, na garupa, e que desviou da cancela para não pegar o ticket do estacionamento, evitando o pagamento. O funcionário percebeu que eles estavam alterados e alcoolizados, que Rafael fez um sinal com a mão simulando uma arma, enquanto conversava com Francisco e que teve a impressão que a dupla queria brigar. O padeiro lembrou que Pedro estava ocupado ajudando uma mulher. Então, 5 minutos depois, o funcionário foi até onde eles estavam para levar o ticket. Momento que Rafael gritou, deu um tapa no braço dele, perguntou quanto tem que pagar e ofendeu o funcionário com um termo homofóbico. Segundo o padeiro, Pedro ouviu, foi conversar com Francisco e Rafael e questionou o tratamento dado por eles ao colega de trabalho. Foi então que Rafael empurrou o operador de caixa e deu início às agressões. Ao final da briga, Rafael teria feito ameaças de tiros no meio da rua. Francisco pagou o tempo de estacionamento para o Pedro e 21 minutos depois voltou com Rafael. Francisco permaneceu na moto e Rafael desceu já sacando a arma. Neste momento, o padeiro atendia a vítima, Juan Godoy, que tinha perdido o ticket. O operador de caixa viu o atirador com a arma e correu logo depois. O padeiro também. A testemunha contou que Juan não teve reação e foi atingido pelo segundo disparo. Rafael e Francisco fugiram. A mulher que acompanhava os dois e que aparece nos vídeos de uma câmera de segurança ficou no local e, enquanto o jovem era socorrido, ela fez uma ligação. O funcionário acredita que ela tenha falado com o motociclista porque ouviu a mulher dizer algo sobre a pessoa atingida ser a pessoa errada. O desentendimento que levou à morte Juan César Godoy, de 22 anos, aconteceu em um estacionamento no centro de Ribeirão Preto. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou tudo. Por volta das 13h30 da madrugada, 2 homens, o operador de caixa Pedro e o autor dos disparos, Rafael Mazzucato, são vistos brigando. Eles são assistidos por uma mulher e 2 homens. O que segura um capacete é Francisco, amigo do atirador. Rafael cai e passa a ser agredido por Pedro. Um funcionário de calça clara chega a pegar uma ripa de madeira e se aproximar da dupla, mas logo o grupo se separa. Cerca de 20 minutos depois, Rafael volta armado com um revólver. Ele dispara contra o outro envolvido no conflito inicial, mas acaba acertando o jovem que nada tinha a ver e conversava com outro rapaz. Em seguida, o criminoso e o colega fogem. O autor dos disparos se entregou à polícia quando a prisão temporária foi decretada pela Justiça, 4 dias depois do crime. Dentro da viatura, antes de ser levado para a cadeia, ele confirmou o depoimento da última testemunha ouvida, de que o colega dele e o operador de caixa se conheciam e tiveram um desentendimento antes.
Tinha uma briga do Francisco ali. Tudo esclarecido depois. Mas existe isso? Sim, Tinha uma briga por causa de mulher? sim. E de perdão. Por que você foi embora e pegou a arma? Você está muito arrependido. Muito. A rixa entre os envolvidos é um dos principais aspectos a serem investigados pela polícia. Chegou para nós a possibilidade de que funcionários do estacionamento já existia uma rixa com um deles, que a gente está apurando ainda, para saber exatamente isso, para a gente saber se aquela pessoa que fez os disparos, se ele foi instigado a fazer os disparos, se existia um ajuste de conduta entre os dois investigados. Tem muita coisa que a gente precisa apurar. A Record teve acesso ao depoimento do suspeito. Ele disse que, na noite do último sábado, acompanhado do amigo, foi à casa noturna e que, minutos antes, eles deixaram a motocicleta, que é do colega, no estacionamento na avenida. Eles saíram da casa de eventos e voltaram para o estacionamento. Enquanto o amigo pegava a moto, o investigado foi interceptado por um funcionário do local, o que deu início a uma discussão entre o funcionário e o parceiro do autor do crime. O homem relatou que tentou acalmar os ânimos, se aproximando do funcionário, mas passou a ser agredido com socos, chutes e empurrões, chegando a cair. Quando conseguiu se levantar, ele e o colega deixaram o local na motocicleta. Para a polícia, o investigado afirmou que acredita que o intuito do amigo era sair sem efetuar o pagamento do estacionamento, R$ 15. O autor do crime contou que decidiu ir para casa e pegar uma arma. O investigado falou que quando ele e o amigo voltaram para o estabelecimento, deu 3 tiros e, em seguida, os dois fugiram, sem saber se os disparos tinham atingido alguma pessoa, porque o intuito era só assustar. O delegado estuda a necessidade de uma acariação devido às inconsistências entre os depoimentos. A gente está pensando em fazer uma acariação também entre algumas partes que estão fazendo depoimentos contraditórios. Então, tudo isso agora a gente vai trabalhar com bastante calma, para que ao final de tudo isso a gente consiga apresentar um resultado satisfatório. Com o caso ainda sem um desfecho, a despedida de Juan reuniu familiares e dezenas de amigos. Nós até falávamos ontem, né, sobre a atitude nobre que a família do Juan teve de doar os órgãos do rapaz. E assim, a gente vem percebendo, né, a cada momento em que a repórter Ludmila Osório vai atrás dessas informações e vão surgindo dúvidas. Que caso mais complicado, né? A vida do Juan não volta mais, isso é fato, todo mundo já sabe. Mas assim, o que teria motivado tudo isso, né? É porque essa banalidade toda de você não pagar R$ 15 no estacionamento e você se submeter a sair depois de uma briga, né? Esperar para brigar, porque na verdade o Mazzucato esperou para brigar. Ele teve todo o tempo do mundo para ir embora e ele optou por ficar por lá. Depois discutiu, eles brigaram, depois ele ainda saiu de lá, ou seja, teve o tempo de ir até uma determinada residência, pegar a arma e voltar, ou seja, o trajeto. Olha quanto tempo que esse cara teve para pensar, né, do que ele podia ter feito ou evitado na vida dele e na vida de outras pessoas. E falou que era só para assustar, pegar uma arma para assustar. Gente, madrugada, saindo de uma festa, vai para casa, vai fazer outra coisa. Parece que a pessoa quer arrumar confusão, sabe? E aí começa, depois de tudo isso, quando a investigação vai avançando, começa a surgir ruídos de que, opa, peraí, o cara da moto que induziu o Mazzucato a pegar a arma para poder atirar. Então, qual a intenção seria desse condutor da moto? Isso precisa ser muito bem esclarecido. Todas as pessoas responsáveis por esse crime, elas têm que pagar pelo que elas fizeram, por mais que a vida do Juan não volte. E o Juan, vou te falar, hein, morreu por uma infelicidade de estar com a mesma roupa do outro rapaz que agrediu o Mazzucato. Ou seja, quando ele foi até lá, os dois estavam com a roupa igual. Na nossa concepção aqui, até falávamos isso, né, Gentil? Em uma das ocasiões quando mostrávamos, porque a hora que ele veio os dois iguais, ele atirou nos dois. A percepção é que ele atirou nos dois. Só que agora, meu amigo, um morreu e vai ter que pagar pelo crime que você cometeu. Diz que está arrependido. Tá, mas e aí? Não volta atrás. Complicado, né, gente? E vai ter desdobramento ainda dessa história, a gente vai trazer para vocês.